Bom dia! Boa tarde! Boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. É isso. Você está no Palavrinhando! Eu sou a Rosana. Eu sou a Roseli. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal para palavrinhar. E hoje a gente vai começar direto? Hoje vamos direto ao assunto para não entediar vocês. Nós amamos falar, mas os vídeos eu acho que estão ficando um pouco longos demais. Está ficando muito comprido, né? E aí vocês devem ficar muito entediados, talvez? Será? Vamos pensar que as pessoas não têm tanto tempo Tanto assim, tempo na vida, é verdade. né? E aí vamos tentar. Vamos tentar, né? Vamos tentar fazer direto para ver no que dá. Para ver se a Isso. gente consegue fazer aí um tempo menor de vídeo. Isso. Então, Bora lá pra palavra? então, o nosso hoje você pote puxa. Hoje você Será? puxa. Mas puxa lá do meião. Ai, do meião, ô Senhor. Vamos Tu, tu, lá, tu, uma palavra que seja muito, Qual é a palavra do dia? Tchan, 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 tchan. Tradição! Nossa! Tradição. O que a gente vai falar de tradição? Deixa eu colocar aqui. Vamos ao vocábulo direto no Do dicionário dicionário. e aí nós vamos esmiuçá-la. Tradição, vamos aqui. Deixa eu ver se tem nesse dicionário aqui primeiro, de sinônimos. Depois a gente vê no outro. Quem de vocês aí é tradicional? Gosta de seguir as tradições? Uhum. Não gosta de quebrar paradigmas? Não gosta de quebrar as As regras? regras. Gosta de seguir, né, o O padrão? padrão, fica na caixinha, Os né? estereótipos? É. Quem? Eu acho que eu, em alguns, eu sou eclética, eu diria. Porque às vezes eu sou tradicional e às vezes eu sou muito moderninha. Eu sou uma vergonha de aquariana, gente, porque a aquariano vive no futuro e eu gosto de algumas coisas mais tradicionais. A Rosana é muito mais ousada que eu, mas eu não tenho medo de quebrar regras. Eu acho que a partir do momento que a gente entende a regra, Sim, a gente aqui não tem. se torna capaz de quebrá-las. Eu acho essa coisa da... exatamente isso, Rô. Eu lembro que uma vez, eu não sei aonde eu ouvi, que é importante você conhecer a regra. Pra você saber quando e onde você vai quebrar. Onde você vai quebrar essas regras. Porque dependendo do caso, Rô, desculpa te cortar, Não, dependendo pode do falar. caso, nós somos responsáveis pelo que vai gerar essa quebra de tradição. Certo. Por exemplo, eu trabalho com organização de casamento. Certo. Então, assim, a instituição casamento é a instituição mais antiga que existe no mundo. E, contraditoriamente, as pessoas hoje chegam pra mim, as noivas e noivos, dizem: eu quero um casamento moderno. Casar já é tradição. Então, na verdade, o que as pessoas buscam é um ritual, uma celebração que quebre esses rituais tão protocolo. antigos, esses protocolos tão antigos. Tá. Porém, você imagina que você vai para uma igreja mais tradicional, uma igreja católica tradicional, Tá. e entre com um vestido de noiva preto Você não consegue ou vermelho. A tradição é o branco. Você pode quebrar esse paradigma, você pode fazer o que você quiser. Você vai descontentar alguns gostos. Se você estiver segura disso, quebrou a tradição, vai ser feliz. Então, todas as regras que a gente, por qualquer motivo, queira descumprir, a gente tem de ter a responsabilidade de entender que em algum momento alguém vai fazer uma carinha feia. Se você estiver feliz e não fez ninguém infeliz, bora lá buscar novas tendências. Eu não tô conseguindo entrar porque tá dizendo que eu tô fora da internet. Tecnologia deixando a gente à mercê Preguiçosa. dela. Aqui neste livro não tem tradição, tem Vamos lá pro tradução. dicionário? Vê se tem aí. Aqui com certeza temos. Nossa, que coisa doida. Até agora eu tava fazendo as coisas aqui. E mas depois... Não, tem 4G, perfeito. Podem me achar louca, mas eu adoro buscar palavras no dicionário. Mas é bom mesmo. Aqui, tradição. Do latim, Você tá conseguindo ler? traditione, não. Não. Aonde você achou a tradição? Tá aqui em cima. Do latim, traditione. Ato de transmitir ou entregar. Transmissão oral de lendas, fatos, de idade em idade, geração em geração. Transmissão de valores espirituais através de gerações. Conhecimento ou prática resultante de transmissão oral ou de hábitos inveterados. De novo.
conhecimento ou prática resultante de transmissão oral ou de hábitos inveterados. Inquestionáveis, rígidos. Tá. Recordação. Memória. Memória. Olha. Ah, é porque você só consegue ser tradicional, repetir. Tá, se você Houve tiver... alguém que fez, Certo. alguém replicou, achou bonito, achou bom, contextualizou para a época e a tradição vem de geração em geração. E tradição pode ser uma tradição de sociedade, pode ser uma tradição familiar, inclusive. Sim, eu Né? acho que familiar, inclusive, deve ser bem forte. Sim. É que a gente não conhece porque é o núcleo daquela família, né? Exatamente. Então, talvez a gente não tenha o conhecimento de todos os núcleos. A Sim. gente conhece o que foi para para um órgão, para alguma coisa mais pública. Das públicas, No não. caso da igreja, né? No caso da parte religiosa, porque aí você vai passando isso para os fiéis que seguem a religião. Que nem o casamento, o próprio protocolo do casamento. Porque não necessariamente ele é religioso. Ele isso. pode ser um casamento, uma festa que não seja religiosa, Não, né? Tem você- ali uma tradição a Sim. ser seguida. E se você pensar, para cada núcleo religioso Há uma- haverá uma tradição. Diferente. Para cada sociedade há uma tradição. E o mais interessante é que toda tradição terá um significado dentro do tempo e do espaço em que ela foi criada e dentro do tempo e do espaço em que ela continua sendo repetida. Mas, assim, quando a gente fala de tradição, como é que fica a modernidade com esta coisa da tradição? Como é que a gente consegue... Foi o que você falou do casamento, né? Você quer um casamento moderno, mas como é que é isso? Porque não deixa de ser uma tradição. Então, o núcleo, a tradição de se casar, ela é antiquíssima. A instituição casamento é muito antiga. O que acontece é que a gente vê hoje que à medida que o tempo passa, algumas coisas vão sendo deixadas para trás. Por exemplo, você não vê hoje a obrigatoriedade de ter 1000 pessoas num casamento. Você não é mais obrigado a convidar pessoas que não são do seu convívio. Antes, tradicionalmente, os verdade. pais da noiva pagavam as contas do casamento. E eles que convidavam, né? Eles que convidavam. Eram os Olha que convidados dos interessante. pais dos noivos. Em que momento a tradição vai sendo rompida? A partir do momento que os noivos começam a trabalhar, o noivo e a noiva mulher foi para o mercado de trabalho. Antes a mulher fazia o enxoval do casamento, ficava em casa. Sim. Os pais pagavam a festa de casamento e eles tinham o poder, né, de escolher muitas coisas. Com o tempo, a mulher também foi para o mercado de trabalho, os dois, o casal compartilha e partilha as despesas, então eles se veem autônomos no sentido de escolher qual é o ritual, E qual é a doido. celebração. Eu fui num casamento de 2 rapazes, né? E foi muito legal o casamento, porque eles fizeram exatamente isso. Teve a tradição religiosa, que cada um deles, né, entrou com a mãe. Não era uma igreja, era um lugar mais ao ar livre, e houve uma celebração religiosa, não com o padre, né, da igreja católica, porque ainda a igreja católica não faz casamentos homossexuais, né, mas foi uma cerimônia tão linda, uma cerimônia religiosa tão linda, que eu falei, gente, né, olha a quebra, né, olha a quebra do paradigma, já está se mudando, já se está tendo cerimônia de casamentos, imagina, pelo menos nível Brasil, né? Se falar de cerimônia de casamento homossexual, era um atentado ao pudor, eu acho. Sim, que quase, né? E isso falando no Brasil, né? No mundo não. No mundo isso já acontece já há algum tempo. E se a gente pensar, nós estamos falando da celebração, né? Da comemoração, porque o casamento ele é comemorado, na verdade, o intuito desse casar é formar uma família. Então, nós fazemos uma festa de casamento para comemorar uma nova família que surge. Oficializar, né? E comunicar à sociedade, aos amigos, que uma nova família está ali aparecendo. E até a tradição da família, hoje a gente percebe que muda. Hoje você tem avós que criam filhos. Os filhos, por algum motivo, não podem criar. Cria os netos, cria né? Os netos, avós né? Cria os netos. Cria os netos. Você tem família que são 2 mulheres, 2 homens. Você tem mulheres mais velhas que adotam filhos. Ou seja, a formatação de família... Mudou completamente. Exatamente. Né?
A educação mudou. Sim. A tradição da educação educação de ir mudou. pra escola. Aí Tá eu vou- mudando, e tá mudando, tá continua mudando, muito. né? Se eu contar pra vocês que quando eu estudava, eu continuo estudando, mas quando eu era aluna, Todo ao tempo. entrar uma pessoa, uma outra professora ou a diretora na minha escola, nós tínhamos que levantar e dizer bom dia, senhora diretora. Sim, sim. Hoje as Hoje coisas não. mudaram. Mudaram. E não há Não sabia quem- nem quem é o diretor da escola se Exatamente, bobear. não há nenhum mal em se falar dessa evolução, porque mudou por vários motivos. Porque a cabeça do ser humano Sim, mudou, né? exatamente. Evoluiu, mudou de pensamento e aí tudo. Se o homem muda o pensamento, o jeito dele pensar, o jeito dele Como- ver o mundo, Como as coisas acontecem também vai mudar. tudo vai mudar, óbvio. Aí a tradição ela vai ficar como? Vai depender, eu acho, de cada Ela vai um. se formatando, ela vai se É. reinventando, se Nós reformulando. estamos falando aqui, Rô, e eu lembrei deste livro aqui. A Rose está com esse livro aqui para ler. Esses papeizinhos aqui foi quando eu li, foram as minhas anotações. Este livro aqui, de Mia Couto, Terra Sonâmbula, para quem não leu, inclusive super indico. Ele é um livro que o pano de fundo da história é a Guerra de Moçambique, a Guerra Civil de Moçambique. Mas o que Mia Couto vai retratar? Não sei se você sabe, Moçambique fala português, mas o que ele vai retratar aqui no livro? Ele vai retratar a briga do tradicional, né, a tradição que as tribos tinham com a modernidade do mundo, né, que, não sei se vocês sabem, mas Moçambique foi colônia de Portugal até 1900 e, acho, se eu não me engano, 94. Se eu não me engano, foi Acho que é 94. isso mesmo. E então você imagina a cultura forte hispânica, hispânica não, portuguesa, Portuguesa. hispânica é espanhola. Portuguesa. Fortíssima que a cultura portuguesa veio bater com o tradicional Exato. do moçambicano. E aí, você imagina, né, para quem não leu, por favor, se puder ler, leia, tem essa leitura gratuita no Vamos. lelivro.love. Lelivro.love. É um site de livro gratuito, pode ter um monte de livros lá para vocês lerem, e um dos livros é de Mia Couto, Terra Sonâmbula. E aí vai muito com relação A tradição. à tradição. Sempre haverá um choque entre a tradição e a modernidade. Porque a tradição, ela pode ser muitas vezes enraigada numa sociedade, numa pessoa. Há pessoas muito tradicionais, né, Rô? Eu acho que principalmente as pessoas mais velhas. Sim. Não estamos nem falando isso de forma Nem pejorativa. Para denunciar não, mas para denegrir também não, denegrir não é palavra a ser dita. Não, Mas é para não diminuir, né? Exato, As pessoas, exato. mas a gente tem que entender que os mais velhos, eles têm uma carga cultural que eles trouxeram. Então é E difícil, sabe também, acho que a me veio mudança. aqui o pensamento, Rô, por que as pessoas mais velhas são mais tradicionais e mais reticentes à mudança? Porque na época delas, quando elas estavam, sabe... Houve uma revolução, né, Anali? E Sempre assim, houve. a informação, ela não vinha com tanta rapidez. Sim. Então as Também. coisas novas demoravam a chegar. Mas de qualquer forma, eles passaram, porque se você Sim. olhar, assim, que nem os meus pais, né? São de 1930. Eles passaram por grandes mudanças culturais. Minha mãe nem Econômica, política, passaram por tudo isso. E assim, até acho que de alguma forma eles sempre foram mais moderninhos, né? No bom sentido. Minha mãe moderninha até demais, 200 anos à frente. Então, ou seja, eles passaram por Sim. grandes mudanças, mas há pessoas que, mesmo com isso, ainda continuam nos velhos padrões. Não consegue. E assim, e ok você ficar nos velhos padrões, tá ok também, porque cada um escolhe. É o tempo de cada um. Então, mas eu acho que o problema deles não é eles estarem no padrão antigo. Não. O problema, eu acho que ele existe quando ele recrimina quem quebra o padrão, quem Sim, quebra a tradição entendo. e está fazendo Perfeito. algo diferente. Perfeito. Então aí é o problema, quando ele quebra. Porque se ele quer viver naquele padrão antigo dele, a gente tem que respeitar a vontade do outro. Sim. Esse é o primeiro passo. Se Porque- essa pessoa quer ficar no modelo tradicional dele, desde que ele não ultrapasse a linha. Isso é ele, Sim. no núcleo dele. Uhum. Agora, quando ele sai deste lugar e começa a
a criticar quem está quebrando o padrão tradicional, aí eu acho que aí é que a porca trouxe o rabo. E quando, como nada que acontece aqui é por acaso, o aprendizado e as novas informações, as novas pesquisas, tudo que o mundo promove de novo vai sempre provocar novas adequações. Então as tradições elas vão virando ondas, né? Na verdade, Sim. o que era tradição lá vai se modernizando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E para quem Vai sempre acompanha mudando. esse ritmo, fica menos doloroso a mudança. Se a gente pensar, hoje eu sou reconfessa, eu gosto de gente, eu sou apaixonada por gente, eu gosto de toque, eu gosto de tomar café. Quando nós tivemos que ficar mais reclusos, como o mundo respondeu a isso? Eu preciso participar do mundo. Então a tecnologia veio e nós tivemos de quebrar um monte de paradigmas Sim. e entender a tecnologia como o único recurso nesta fase. Para poder estar com o outro, Não né? é? Nós amamos sala de aula. Hoje nós estamos aqui diante de uma câmera, não tendo dos olhos dos alunos a resposta imediata dos alunos o calor, para o que a nós troca. falamos, A gente né? não tem a troca, né? Mas o que nós tivemos de fazer? Reinventar, pegar a tradição da educação, o tete-a-tete, a resposta, para de repente falar para milhares e milhares de pessoas, que Atingir mais inclusive hoje pessoas. o nosso intuito. Nós estávamos assim acostumadas com uma sala de 30 alunos, hoje o nosso sonho, a nossa meta é atingirmos milhões de pessoas. Então a tecnologia, a modernidade, a quebra da tradição, porque eu dou aula há 36 anos, imagina o quanto eu já tive de me modernizar para atingir a linguagem dos meus alunos. Porque conforme cada geração que chega com outra pegada. Outros quereres. Exatamente Né? isso. Outras vontades. E aí a gente tem que acompanhar, porque senão... Eu vou ficar lá hoje em dia atrás, não tem eu mais, sou professora tradicional, eu não abro mão, porque eu fui criada desta forma. Então, eu posso fazer a opção, é o que nós falamos no início, né, Rô? Eu posso fazer a opção. Eu sou tradicional por isso e por isso e por isso. E eu banco as consequências disso. Se nós não tivéssemos quebrado alguns paradigmas, nós estaríamos agora em casa, frustradas, tristes, sem trabalhar e sem fazer o que a gente quer e o que a gente mais ama, que é falar. Quer palavrinhar. Entendeu? Então, a tradição, ela tem a ver com legal. memória. A tradição não tem a ver com velharia, ela tem a ver com memória. E quando a gente não gosta muito de uma regra, a sugestão que eu dou, porque eu amo trabalhar regras, eu trabalho cerimonial, protocolo e etiqueta, é tudo regra. Eu acho que tudo tem seu lugar e hora, né? Exatamente, tudo tem o seu porquê de existir. Então, muitas vezes a gente não gosta ou gosta demais de algo porque a gente não sabe porquê, né? Na aula de etiqueta, a mesa, por exemplo, que é a etiqueta mais distante da maioria das pessoas, porque todo mundo acha uma empáfia, acha desnecessário. Até porque hoje, com o dia a dia, a vida corrida, né? Você não tem isso. Você pega um lanche e sai comendo no meio da rua, Exato. né? Mas o básico de você entender, eu falava pra eles, por que você não pode colocar o cotovelo sobre a mesa? Por que você tem que ser o punho? Porque a professora de etiqueta tá desde Luís XIV, lá no Castelo de Versailles, ele inventou que é assim. A gente não coloca o cotovelo sobre a mesa para não salivar sobre a comida, para não cair um cílio sobre a comida, para não cair cabelo sobre a comida. Ou seja, uma questão de higiene. Então percebe o quanto a regra passa a ter um contexto? Eu acho que sempre, né? Ela existiu por alguma razão. Exato. Não foi alguém que quis ser o chato de plantão resolveu montar uma regra. É que nem jogo de futebol. Por que tem a regra no jogo? Exatamente. Para que eles joguem, para que a coisa aconteça. Tem uma razão de ser. E como o jogo ampliou tanto, eles criaram o VAR. Até por causa da tecnologia, Exatamente. né? A tecnologia veio para ajudar. Então, justamente, a tradição não é ranço, não é velharia. Não. Ela teve um ponto de partida, ela teve um sentido de início. Agora a gente tem de entender que o mundo está aí para gerar outras tradições. E o que você falou, né? Antigamente a informação, ela vinha a passo de tartaruga. Exatamente. Hoje é galope. E acho que daqui 2, 3 anos vai ser, não sei qual é a velocidade acima do galope, né, da comparação, porque a gente fala tartaruga e galope. Então eu não sei qual vai ser o nível de comparação, mas provavelmente vai ser muito mais rápido ainda, até por conta da velocidade da internet, né? Hoje a gente tem uma velocidade, a informação
Vê quase que Tudo muito sucinto. Eu né, acho que Rô? logo vai ser mesmo pensamento, sabe? O cara tá pensando lá na Austrália e a gente tá captando pensamento aqui. Porque se você pensar, antigamente uma notícia de um reino para o outro demorava um Nossa. ano para aparecer. Um pouquinho mais antigo aí, uns 10 anos, nós mandávamos cartões de Natal. Um pouquinho mais, hein? Né? Um pouco Um mais. pouco mais, é. Aí hoje você elabora uma mensagem linda de aniversário pro seu amigo e ele põe um joinha. Nem obrigada. Nem obrigada, é um joinha. Mas é porque provavelmente ele tá fazendo outra coisa. Exatamente. Então, não é a falta de educação, não é a falta de tempo. São os mecanismos que a modernidade nos impõe e alguns quebram. Outros não. E aí, nova tradição. Nova tradição, que é... Mandava-se antes cartão de Natal, agora manda-se um cartão virtual de Natal. Eu diria que eu mando muito mais cartão de Natal hoje do que eu mandava na época de fazer carta. Sim. Por quê? Porque era mais caro. Você tinha que comprar o cartão, né? Além de fazer lá o teu texto, ainda você tinha que botar o envelope e pagar correio. Então era muito mais... E você percebe, Rô, que o quanto o ser humano é incrível e ele gera em si as suas próprias tradições, né? Porque assim, ainda remetendo aos cartões de Natal, havia aquele que escrevia, que ia escolher o cartão, ele redigia individualmente uma mensagem para cada pessoa exato. E havia aquele atrevido, afoito, que comprava o cartão, assinava, sem escrever uma palavra. Né, Rosana? Eu não tentei! E mandava pro correio, não é? Havia aquele que comprava um maço de cartões iguais e havia aquele que ia escolher um para cada pessoa. O ser humano é assim. Ele inventa a sua maneira de viver. De que maneira a gente gosta de viver. É verdade. E por isso que desde o primeiro episódio a gente diz que não existe certo ou errado, existe o compromisso com a felicidade. Desde que a sua felicidade não invada o vital do outro. Ou implique na infelicidade do outro. Não invada a vida do outro, é bem isso. Deixa eu dar só mais uma dica aí de livro, que a gente falou do Mia Couto, que fala de tradição. A gente tem o livro da Lígia Fagundes Telles, Seminário dos Ratos, que é um livro de contos. E dentre os contos temos um conto lá dela que é Senhor Diretor. E é muito isso aqui, ó. Não vou dar spoiler, não vou falar, porque conto, inclusive, a minha história é muito curta, então qualquer coisa que eu falar aqui já vou contar a história. Então, se puder, também deve estar lá no Lê Livro, leiam este conto que é muito legal. É uma senhora de 64 anos vivendo em 1977. Tá? Então, uma grande mudança que estava acontecendo. Então, se vocês puderem ler, é isso. Mais alguma coisa sobre tradição pra gente colocar pra eles? Não, simplesmente pensem qual a tradição vale a pena ser conservada. Sim. Né? Ser vivida de fato, porque algumas delas são incríveis, né? Sim, e qual é o significado da tradição, né? Tradição para a sua vida, você quer manter, para a sua família, para as pessoas que você quer bem. E por outro lado, o aprendizado vai fazer com que a gente renove. Eu diria, eu não sei se eu sou uma pessoa tradicional, assim, eu sempre gostei muito de quebrar, eu sempre fui rebelde. eu já nasci rebeldezinha, né? Eu gosto muito de quebrar essas tradições, né? Tradição. Então, pra mim, eu não lembro se eu tenho alguma tradição que não me vem agora nenhuma ideia. Se eu lembrar aí depois de gravar o episódio, no próximo eu chego a falar. Mas eu acho que eu não tenho nenhuma... Eu não segui nenhuma tradição até agora. Eu sou... Assim... Eu sou mais tradicional, eu nasci com 200 anos, gente. Uma vez a Rosana me conhece desde os 18 anos. Ela falou, você não mudou nada de lá, que eu seja de cabeça, né? Lógico que eu tô 3 vezes mais, ocupando mais espaço do que naquela época. Mas eu sempre fui muito... Eu gosto de rituais, eu gosto de frescuras que eu chamo de educação. Eu gosto de uma coisa mais refinada e tal. Mas eu também não abro mão de entender a modernidade e me adequar e sugerir modernidade. Sim, porque se tem uma coisa que a gente nutre aqui entre nós, é uma usina de ideias. Não é? Mas eu gosto de algumas coisas. Conta o que nós fizemos antes de gravar pra gente poder finalizar aqui. Então, conta. Sabe aquele vídeo que ia ficar curtinho? Eu acho que não. Nós fracassamos. Nós fracassamos. Totalmente. Mas se vocês buscarem aí pelos TikTok, Facebook,
Instagram da vida, vocês vão encontrar uma oração ao Senhor das Boas Ideias, criada por nós. A Rosa escreveu e eu interpretei. Pois é. Tudo que a gente busca é uma boa ideia para poder compartilhar com vocês.